que se fez foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Vamos ler só até aí. Tem um tema que eu estava meditando. Que tema eu poderia dar para essa mensagem, né? Para essa palavra. O tema que eu dei, está aí, os irmãos, quem está vendo, né? Deve estar acompanhando. Jesus, ele é a palavra da vida. Amém? Ele é a palavra da vida, porque ele nos deu a vida. Ele morreu para nos dar a vida. Então, ele é a palavra da vida. Esse é o resumo que falou forte no meu coração. Sem ele, hoje nós não estaríamos aqui. Sem ele, a vida não faz sentido. Então, ele é a palavra da vida. E quando aqui em João, ele fala, no princípio era o verbo. Ele declara aqui que Jesus fez parte da criação. Que Jesus estava na criação, junto com Deus. Quando tudo foi formado lá no Gênesis, no início, né? No início, nós sabemos, lá Gênesis 1, o início a partir do Gênesis, mas Jesus, Deus, já era antes do início. Não é verdade? Antes do início, ele já era. Como poderia o mundo vir a existir? Alguém criar o mundo, criar todas as coisas, se ele não já existisse, né? Antes do mundo. É óbvio que Deus era antes do princípio. Da informação que nós temos, Deus já era. Jesus já era, Jesus já existia. E quando eu falo da palavra, que Jesus é a palavra da vida, eu quero me ter aqui como é importante a palavra, né? Como a importância que tem o significado palavra. Que há uns tempos, há muitos anos atrás, outrora, tudo que se tratava, né, na vida, os comprometimentos, era através da palavra. Não era escrita, mas era a palavra que era necessário se pronunciar. Quando alguém tinha, né, entre duas pessoas, havia uma concordância, algo que queriam fazer ou negociar, tinha que ter testemunhas. E a palavra era primordial, a palavra deveria ser tudo. Deveria ser a assinatura daquele acordo. Então, a palavra, há um tempo atrás, longe dos nossos tempos, nossos dias, era muito importante. Na verdade, até os dias de hoje, ela é importante, né? Porque não é só o que está no papel que revela o caráter, o compromisso de uma pessoa para com a outra, mas é aquilo que está dentro dela. É aquilo que ela é, aquilo que ela representa. É a sua atitude, é o seu comportamento, é a sua vida. A pessoa ela é analisada pelo que ela é, né? Não é verdade? A gente, quando vai fazer alguma coisa com alguém, tipo, um acordo, vai fazer uma compra de um carro ou algo assim, nós vamos querer conhecer a pessoa, né? Você não vai sair fazendo negócio com alguém sem conhecer aquela pessoa. Você vai primeiro conhecer, saber a origem daquilo. Muitas pessoas caem, né, em golpes porque não vai averiguar, não conhece, ela simplesmente quer as coisas, mas ela não vai pesquisar para ver se o conteúdo daquilo é verdadeiro, se aquela pessoa é uma pessoa de boa índole, e vai de acordo com aquilo que ela quer. Ela não analisa, ela não observa. Então, a palavra ela é muito importante. Não somente a palavra. Hoje em dia, é necessário conhecer muito mais do que ouvir a palavra de alguém, do que ouvir o que alguém vai falar. Conhecer a pessoa que está falando, a pessoa que pronuncia isso, se a pessoa realmente é uma pessoa que você possa confiar. Né? Não é verdade? Vocês concordam comigo? Existe essa necessidade de você saber para quem você está tratando, quem é essa pessoa que você convive, quem é essa pessoa que você negociou. Então, a palavra ela tinha uma conotação importante.
Então, havia uma necessidade de conhecer. E tudo que o Senhor fez, nós vemos lá no Gênesis, no início, foi com a palavra. Tudo passou a existir porque Deus usou a palavra. Ali estava o Pai, Filho e o Espírito Santo. Jesus estava ali, o Espírito Santo, no início da criação. Então, João fala aqui que, no princípio, só que ele era o Verbo. Né? Aqui fala assim, ele era o Verbo, porque ele ainda não havia se revelado. No princípio, ele era o Verbo. E o Verbo era Deus, ou seja, Jesus é Deus. E ele estava junto com o Pai, que também é Deus. Tudo que foi feito, tudo que existe, sem ele não foi feito. Ele estava ali no início da criação. Ele faz parte. Ele foi auxiliador junto com o Senhor. Houve uma concordância. Inclusive, quando o homem vai ser formado, né? Deus ele fala, façamos, no plural, né? Deus não fala, eu faço. Nós lemos assim, façamos o homem. Ele estava ali tratando com a pessoa do Senhor Jesus, com a pessoa do Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, nós vemos que Jesus é desde o princípio. E aqui João fala que essa palavra veio para fazer vida, fazer diferença para as nossas vidas. E esse verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Agora, esse verbo, ele vem encarnado. Não reencarnado, não, viu? Encarnado. Ele se fez carne para habitar entre nós. E agora ele é Jesus. O nome dele é Jesus, o qual nós conhecemos, que veio agora para fazer sentido a vida. Agora ele vem na ação de agir por nós. Desde o início que Jesus, ele tem essa ação. Ele trabalha por você. Ele age por você. Desde o início dos tempos. Jesus sempre foi presente. E antes de se manifestar-se também, como homem, ele já era por nós. Ele já batalhava pela sua vida, pelas nossas vidas. Ele é o Deus que age, aquele que vai. E ele veio e se tornou homem. E ele foi visitar o doente. Ele foi ressuscitar mortos. Ele foi ensinar. Ele sacrificou a sua própria vida. Ele foi onde ninguém queria ir. Ele tomou lugares, foi a lugares que ninguém queria estar. Ele entrou nos templos. Ele pregou, ele ensinou. Ele abriu os olhos de cegos. Ele fez coxos andarem. O Senhor, ele fez maravilhas, fez o tempo, a tempestade parar. Fez o mar se aquietar. Jesus, ele realizou obras extraordinárias para mostrar que ele era Deus que estava entre os homens. Para mostrar para os homens que ele agiu entre a dificuldade na terra, uma terra já prejudicada pelo pecado. Uma terra já com a sentença dominada pelo pecado, que a Bíblia fala que o mundo jaz no mal. O mundo jaz virado para o mal. O mundo ele vai sempre para o lado ruim. Ele nunca quer olhar 100% para a parte boa. Ele sempre quer ter... o ser humano é assim, né? Nós somos assim. Quando eu falo mundo, eu falo pessoas. Aquela necessidade de sempre achar uma imperfeição naquilo que é perfeito. E foi o que o homem tentou, ver uma imperfeição em Jesus. Jesus era perfeito, não havia nenhum erro em Jesus. Mas os homens queriam achar um erro no Senhor. A perfeição era tremenda, eles mesmos ficavam horrorizados. Os seus inimigos, Jesus teve inimigos, né? Então, os seus inimigos, aqueles que queriam tomar o seu lugar, que não queriam ver Jesus naquela altura, naquele nível, aparecendo do nada assim, entre aspas, né? Para eles, Jesus era alguém que morava ali. Eles não eram filhos de Deus. Os olhos deles, a maldade dos corações, não conseguiram fazer com que eles enxergassem quem era a pessoa de Jesus. Ele era o Verbo.
que veio para agir em favor das nossas vidas, para nos libertar do pecado, para nos libertar do mal que muitas das vezes está dentro de nós, esse mal que nós lutamos contra ele, que quer nos fazer olhar de uma forma negativa, até mesmo para Deus, para a igreja, para a palavra do Senhor. O inimigo, ele luta contra aquele que está ali, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, com fidelidade, com dedicação, com adoração. O inimigo, ele sempre vai investir contra esses que se colocam, que se posicionam, que querem servir ao Senhor, que querem andar com o Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. O Verbo se fez carne. E nessa realização de Jesus, nessa manifestação de Jesus, você foi alcançado. Amém? Nós fomos alcançados. Ele age ao seu favor, meu irmão. Você, meu amigo, como você quiser ser chamado, ele age ao seu favor. Amém? Ele age por você. Ele é a ação. Quando a gente fala no verbo, né, hoje, a palavra verbo tem um significado. A Bíblia vem sido traduzida, né, com palavras para ter o mesmo entendimento, mas muitas das vezes por isso que não se entende muito a Bíblia. A gente precisa pesquisar e estudar. Porque tem palavras que parece que dá um sentido, mas está falando uma outra coisa. Então, é necessário pesquisar para a gente não acabar falando aquilo que não é. Por isso que existem tantas heresias hoje, porque tem pessoas que pegam a Bíblia, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, entende aquilo daquela forma e começa a propagar aquilo, sendo que não é o que está falando. Então, é uma necessidade de olhar, de ler, de pesquisar, de estudar. Mas a palavra de Deus, ela é clara em dizer que Jesus é Deus. Isso aí não tem erro. Ele é Deus. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele agora é uma ação na sua vida, é uma ação em nossas vidas. É o verbo, é a palavra, mas é a palavra manifestada. A palavra que manifesta com poder, a palavra que manifesta com autoridade, que dá sentido à vida do homem. Eu vou dizer assim, vou dar um exemplo. A irmã, esqueci o nome dela, que está lá na frente, que está com a bebê. Andréia. Andréia, neném. Não tem sentido nenhum, né? Neném, Andréia, bebê. Não tem sentido nenhum. Mas se eu falo, Andréia, estar com seu bebê, agora a frase faz sentido, né? Não é verdade? É um significado bem pequeno, simples, mas é verdade. Jesus, ele veio dar significado às nossas vidas. Veio dar sentido às nossas vidas. Ele veio dar vida aonde está morto. Ele veio fazer com que nós venhamos a viver, mas viver de verdade. Viver na verdade. Viver no conhecimento dele. Sabendo que nós precisamos dele. Que sem ele a nossa vida não faz sentido. Não adianta tentar fugir para outro lado. Ele é o sentido da nossa vida. Ele dá o sentido de viver. Se você acha que a sua vida não faz sentido, você busca um monte de coisas. Quantas coisas nós já buscamos para ver se a nossa vida se traz algum prazer, alguma alegria, diante de tantas dificuldades que nós vemos o mundo passar. E agora essa pandemia, né? E as pessoas preocupadas, pessoas sem saber como reagir diante disso, como fazer, como resolver. Mexeu com a sociedade, no geral, o mundo todo, por causa disso. A parte econômica do país. Tudo foi afetado, emprego, pessoas ficaram desempregadas. Pessoas estão preocupadas, como é que eu vou fazer agora? O que eu faço para resolver essa questão? Viva a vida de Deus. Viva para Deus. Não se preocupe com o dia de amanhã, com o que vai acontecer. Até porque essas pessoas, naquela época, elas também tiveram preocupações. Havia enfermidade, havia dificuldades. E aquelas pessoas estavam também desabrigadas em seus corações, sem saber o que fazer.
Teve um momento que Jesus foi pregar, e ele olhou para aquela multidão e ele viu pessoas que estavam, rebanho como que se estava sem pastor, pessoas sem alguém para guardar, para proteger, para guiar suas vidas. Mas Jesus é o pastor daquelas pessoas. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, Jesus deu a vida por você. Então, você hoje pode viver sem preocupação com o que vai acontecer. Inclusive, o Senhor, quando fala isso, né, na sua palavra, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, com o que vai vestir, basta cada dia o seu mal. Deixa isso para quem não crê no Senhor. Deixa isso para quem não tem esperança no Senhor. Deixa essas preocupações para quem ainda não compreendeu, não entendeu o caminho da salvação. Mas se você já conheceu, já compreendeu o caminho da salvação, fique em paz. Viva na paz. Viva em Deus. Porque Ele traz paz. Ele disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. Mas a paz que vem do Senhor é uma paz que é de dentro para fora. Amém? Então, esse sentido da vida é o Senhor quem dá. Não é um novo prefeito, não é um novo presidente. Esses homens são homens. Ainda que eles tentem, né, até o pastor Edivan falou esses dias, fazer alguma coisa, que tentem ir por um caminho, eles são homens mortais, limitados. Eles não conseguem controlar, às vezes, nem a sua casa. Não conseguem nem controlar os seus sentimentos. Não têm condições, muito menos, de cuidar das suas emoções. Quanto mais cuidar de um mundo, de um país. Todos nós somos carentes de Deus. Todos nós precisamos perceber isso, que nós precisamos depender do Senhor para ter paz em nós mesmos. Porque não adianta também você cuidar de algo e não ter paz naquilo que você está fazendo. Não é verdade? Não adianta você fazer algo, mas aquilo que você está fazendo não traz paz para o seu coração, o seu querer não está naquilo. Como os discípulos. Os discípulos, eles que seguiram a Jesus ali, eles largaram tudo. Os discípulos que foram fiéis, Jesus teve muitos discípulos, mas aqueles que ficaram mesmo com Jesus lado a lado, né? No ministério do Senhor, que na hora da morte Jesus foi só. Mas aqueles que ficaram com Jesus ali, até o último momento do seu ministério, esses homens, nós podemos ver aqui na Bíblia o nome deles, porque foram homens que não abriu mão da sua fé, não abriu mão de crer na palavra que Jesus ensinou para eles. Não abriram mão, eles foram até o fim, porque sabia que Jesus tinha a palavra da vida, que Jesus tinha a palavra da verdade, a palavra do consolo, a palavra da confiança, a palavra da esperança. Jesus é a palavra da esperança. Às vezes, até quando nós pronunciamos o nome dele, a gente sente paz. Amém? Mexe com o nosso sentimento, com a nossa razão e com a nossa emoção. Porque Jesus, ele é a vida. Ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Ele é a vida. Quando ele foi para apanhar água, aquela mulher estava ali retirando água do poço. Aquela mulher falou assim, querendo dizer que Jacó estava acima, né, daquele que ela estava conversando, que era Jesus, o profeta. Ela não sabia que era Jesus, até aquele momento. Então, você acha que você é mais que Jacó, que fez esse poço, para que todos bebessem, e todos beberam? E Jesus fala para ela, eu não sou o poço, eu sou a água. Amém? Ele é a água que o homem procura. O homem procura o poço para cavar, mas ele é a água para beber. Então, nós precisamos dessa água, meu querido. Nós precisamos dessa água para alimentar o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa vida, para que nós possamos viver e andar e continuar no caminho da salvação. Essa é a razão da nossa vida. Servir a Deus, viver para Deus, andar com Deus, louvar a Deus, exaltar somente a Ele, ao Criador do universo, que fez todas as coisas. E que, além de fazer, além de se doar, de se colocar, de ir buscar, né, naquele desejo de salvar, Ele ainda deu a sua própria vida por nós.
e de uma forma tão terrível, na cruz, para que todo homem pudesse ser atraído por ele. E ele ali entregou a sua vida. Mas muitas das vezes o homem ele é impedido de andar nesses caminhos, nesse caminho que o Senhor nos orienta, no caminho do Senhor. Por quê? Porque muitas das vezes, como está lá em João, o capítulo 3, versículo 19, glória a Deus, diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Muitas das vezes, Jesus veio, mas muitas das vezes muitos não enxergaram, porque a maldade das obras sobressaiu tanto que muitos se apegam, muitas das vezes nós não abrimos os nossos olhos, né? Foram abertos quando nós conhecemos Jesus, graças a Deus. Quem tem os olhos abertos aqui, porque conheceu a Cristo, aleluia. Mas aí quer se apegar às trevas, ao mal, aquilo que faz com que ele dependa, quer viver escondido, no escuro, né? Quer viver nas trevas, não quer ir para a luz. Não quer ir para a luz para que as suas obras não sejam descobertas. Mas, olha, nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum de nós. Se nós dissermos aqui, eu sou perfeita. Mesmo depois que eu conheci a Cristo, nunca mais eu errei. Não, nós sabemos, nós erramos. Precisamos o tempo todo, justamente por isso, continuar firmes, agarrados no Senhor. Porque quando nós errarmos, Ele nos perdoa e nos levanta. Porque o pecado faz parte da nossa natureza. Mas existem aqueles que querem se agarrar às obras das trevas. Não abre mão de sair das trevas. Não querem que suas obras sejam vistas pelos homens. Né? Mas fique sabendo, saia disso, corra disso, porque uma hora tudo vai ser revelado. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. E todas as obras vão ser vistas. Então é necessário que você, o mais que depressa, queira ir para a luz. Ele é a luz. Ele trouxe a luz para você. Ele trouxe a luz, o caminho de luz para nós. No escuro, você não consegue enxergar o perigo que vem à sua frente. Você pode estar por ali, mas você não sabe lá à frente se tem um buraco que você pode cair. Mas você andando na claridade, ainda que você veja o buraco do seu caminho, você vai desviar dele. Então, é necessário que ande no caminho da luz. Jesus, ele é a luz. Quem anda com Cristo vive na luz. Então, ele tem mais facilidade de estar seguro, de errar menos. Como nós lutamos contra os nossos erros, contra as nossas falhas. Quando nós conseguimos nos livrar de uma, a gente glorifica, se alegra tanto, não é verdade? Mas muitas das vezes essas falhas estão nos sentimentos, nos pensamentos. Mas Ele cuida dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Das amarguras que se criaram, dos sentimentos ruins que foram se juntando. Mas muitas das vezes, as trevas estão tão grande ali, há uma necessidade de cura, mas a pessoa ela não quer abrir mão. Ela acha que não dá para viver sem aquelas trevas, sem aquele mal. Mas o Senhor, Ele veio dar a luz àquele que está no escuro. Ele veio dar vida àquele que está morto. Ele é a luz do mundo. Ele fala, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a verdade, é a luz dos homens. Nós precisamos do Senhor Jesus, para que Ele abra os nossos olhos, para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós venhamos ser libertos de tantas coisas ruins que esse mundo hostil tenta causar em nós. E muitas das vezes nós nos entregamos a essas coisas. Mas o Senhor quer te libertar disso. O Senhor quer que você aceite mais e mais a possibilidade de ser renovado. Muitas vezes as pessoas falam, esses crentes vivem na igreja, né? Eu sempre falo isso. Mas é porque eu escuto muito isso. Esses crentes ficam indo na igreja. Mas sabe, irmãos,
Eu vejo pessoas que, até nessa pandemia, ela já estava, eu vejo assim como que ela já estava com seu coração frio. E parece que essa situação deu a ela, de andar nas trevas, né, deu a ela mais força para se afastar da luz de Cristo. Essa pandemia, esse vírus, veio e muitos cristãos estão se afastando da luz de Cristo. O seu prazer já não é mais adorar a Deus. Lógico que nós temos que ter todo o cuidado, como nós temos aqui, né? Todo mundo com máscara, todo mundo mascarado. Mas quer estar na presença do Senhor. Ainda que não consiga bater as mãos, né? Aplaudir. Ainda que não consiga abrir sua boca, cantar com alto volume, mas quer estar na presença do Senhor. Porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Não é verdade? Paulo fala isso. Nem poderes, nem principados. Nada pode nos separar do amor do Senhor. Nem doença, né? Nem família. Nada. Mas eu estou percebendo que essa pandemia, se não vigiar, muitos vão se perder no prazer de buscar a Deus, de louvar a Deus, no prazer de andar com Deus. Então, é necessário que estejamos vigilantes para que essas situações não nos afastem de andar na luz e nos arrastar para as trevas. E é isso que o inimigo faz. Ele quer arrastar muitos para as trevas, quer enganar a muitos. E Jesus, ele veio para trazer luz, para trazer vida, para trazer verdade para nós, para trazer a nós desejo de andar em retidão. Porque situações tiram o desejo das pessoas. Situações difíceis, problemas, muitas das vezes tiram o desejo de servir a Deus, o desejo de andar com Deus, de ser obediente. Parece que as palavras soam como dificuldade no ouvido de quem não quer. Não é verdade? Quando você ia para a escola. Vamos dar um exemplo aqui, vamos revelar isso. Quantas vezes você estava na sala de aula, aí o professor está começando ainda, não vejo a hora, que horas são para acabar essa aula. Você não vê a hora, aquilo está soando com uma dificuldade para o seu ouvido. Mas você precisa estar ali, você precisa concluir aquelas matérias para que você tenha um futuro melhor, para que você consiga algo na sua vida. Você precisa estudar, você precisa se posicionar, você precisa se esforçar. Não é diferente no reino de Deus. Não é diferente. Se não estiver mentindo, acho que estou falando a verdade, é até pior. Porque tudo que nós fazemos para Deus parece que é tão pesado. E quando isso vem, aí que nós temos que nos fortalecer em Deus. Não deixa que essa pandemia, ou seja lá o que for, te impeça de ter o desejo de adorar, de ouvir a palavra de Deus, de servir ao Senhor. Não permita que essas coisas te impeçam de continuar ali firme, no propósito pelo qual Deus te chamou, propósito de salvação, de libertação, algo que só Jesus fez, e ninguém pode fazer. Ninguém pôde fazer isso. Somente o Deus pôde se sacrificar pelo homem. Amém? Então, nós devemos ter prazer em andar na luz, não nas trevas, mas prazer, alegria de andar na luz, que é Jesus. Amém? O que vive e reina para sempre. Abra sua Bíblia só em Provérbios, só para a gente ter aqui. Hoje eu vou abrir só um pouquinho a Bíblia, porque eu acho interessante ler. Provérbios 8:34 diz: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando para as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Você quer o favor de Deus? Então você precisa, mais que depressa, desde de ontem, andar e dar ouvidos à palavra de Deus. Aí o versículo 35 fala: porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor, mas
o 36, mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que me aborrecem, amam a morte. Todos que aborrecem ao Senhor, amam a morte. Está sacrificando a sua própria alma. Está se afastando. A morte é o quê? É separação. Se separa de Deus. Então existe. Olha para dentro de você e analise como está o seu querer diante do Senhor. Que nível está os seus desejos para com as causas do reino de Deus? A que nível está? É ardente o desejo ou é mais ou menos? Ou é só os domingos, quando se abre a tela do computador para ouvir alguém pregando? A que nível está o seu desejo de estar diante do Senhor, de se prostrar, de agradecer, de glorificar, de se permitir ser lavado cada dia por Deus, de se entregar ao Senhor por inteiro? A que nível está a sua intimidade com o Senhor? A que nível está? Diante dessa situação, eu sei que o inimigo, ele tenta, ele luta contra nós, contra aqueles que querem também, aqueles que estão lá fora, buscando uma saída e sempre saber perdido na escuridão, vivendo no escuro, vivendo na cegueira da vida. Esse não consegue achar a luz. Mas olha, Jesus, ele é a luz do mundo. Ele diz que quem me segue não andará em trevas. Então, olha para Jesus, para que você consiga viver neste mundo com sentido. Para que haja sentido viver. Amém? É muito bom quando nós conseguimos recordar o que Jesus fez, né? Acabamos de cantar um louvor. Eu nunca, realmente, a pessoa que fez esse louvor falou com o coração, nunca, jamais saberei o preço do meu pecado na cruz, porque ninguém pôde fazer. Precisou Deus descer para morrer na cruz por um pecado que está alojado no homem. Então, foi necessário a morte de Deus, a morte de Jesus, que ressuscitou, para nos fazer enxergar a salvação, buscar viver nessa salvação, buscar andar rumo à salvação eterna, que está nele, o autor da nossa fé, Jesus Cristo, o pão da vida, que te dá vida, que nos trouxe vida, e que a escuridão seja extirpada do nosso meio, que a escuridão saia do nosso meio. E quando nós percebermos que parece que as coisas estão querendo ficar obscuras, nós olhamos para Cristo. Nós olhamos para a luz, né? Diz que antigamente tinha muito isso lá no norte, quando tinha aqueles mosquitinhos, né? Aí eles eram atraídos pela claridade da luz. Que nós sejamos atraídos por Jesus. Que nós vamos ser atraídos pela beleza do Evangelho, pela grandeza da palavra de Deus, pela salvação, pela verdade, pela retidão. Que nós não venhamos abrir mão, assim como os discípulos não abriram mão da verdade de Jesus, que Ele é o Salvador do homem, o Salvador do mundo. Eles não abriram mão disso e foram até o fim nesse objetivo. E o homem, ele é influenciado pelo mal, sim, ele é. Mas existe também a influência do bem. Hoje é o tempo de nós sermos influenciados pelo bem. O Senhor deixa todos os dias isso para nós. Ninguém pode falar, eu nunca ouvi a palavra. Eu nunca ouvi. Aonde está escrito isso? De repente, o eunuco até poderia, sim, né? Falar, eu não estou entendendo isso aqui que eu estou lendo. Mas hoje, irmãos, hoje você quer ler a palavra de Deus, você abre seu celular, você acha. E a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus traz vida para o homem. Então, hoje não haverá desculpa. Todos têm acesso à palavra de Deus.
A busca pelo conhecer mais e mais ao Senhor. Porque esse conhecimento é para trazer libertação. Porque a palavra de Deus, ela liberta. Então, existe essa necessidade de que queira conhecer a palavra de Deus para que a salvação seja completa. Uma certa vez, os discípulos, eles estavam ouvindo a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor estava sendo muito pesada. E começaram a sair, um a um. Eles falaram, não, eu não quero essa palavra, então, para mim. Essa palavra está muito pesada, está muito difícil. E Jesus ali ministrando, falando a verdade. Porque a verdade, quando ela é mostrada, é revelada, ela machuca. Não é verdade, irmãos? Uma mentira, tem até um ditado que fala, né? Que às vezes é melhor uma... Não sei falar a conotação do negócio, não. Mas uma mentira, ser enganado, às vezes é muito mais fácil. Porque, às vezes, a pessoa até quer ser enganada, para poder ela continuar seguindo ali a vida dela, sossegada, né? Acomodada. Mas a verdade, ela te faz tomar decisões. Ela abre os teus olhos. E Jesus começou a pregar, a falar a verdade. Lá em João 6, 66, vamos ir lá, melhor ler a palavra de Deus. No livro que nós já estávamos lendo, né? Só que o capítulo 6, versículo 66. Quando o Senhor, reunido com seus discípulos, fala assim: desde então, muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 11: quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus, amém? Jesus falou: e vocês? Vocês também vão? E Pedro respondeu: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Só no Senhor está a vida eterna. Só no Senhor está a verdade. Só no Senhor está a direção para a nossa vida, para as nossas intenções, para as nossas emoções, para os nossos pensamentos, para as nossas imitações. Só no Senhor. Eu vou para onde, Deus? Sem o Senhor. Foi o que Pedro respondeu para Jesus. E eu queria que você respondesse também para o Senhor. E você, quer deixar o Senhor? O que você vai responder para Deus? Não, só tu tens a palavra da vida. Fala, irmãos. Não, só tu tens a palavra da vida. Então, nós não vamos abandonar o Senhor. Porque nós precisamos dele, irmão. Nós precisamos do Senhor Jesus, porque só ele tem a palavra da verdade. Só ele é a verdade. Nele não há dúvida. Nele não há constrangimento. Nele não há decepção. Ele deixou claro para nós das dificuldades que viriam. Ele deixou claro para nós: a sociedade erra, o governo humano erra, falha. O Senhor veio para nos trazer salvação, para viver o reino de Deus nessa terra. E a boa notícia é essa, que diante desse caos todo, nós podemos viver o reino de Deus aqui ainda. Então, nós precisamos amar isso, alvejar, né? Precisamos querer, precisamos buscar isso. E esse reino está em nós.
Não é esse reino externo. Está entre nós. Vale a pena, quando nós nos reunimos aqui, dentro dessas condições, mas estamos aqui para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. E se as portas se fecharem, continuaremos fazendo isso. Porque ninguém pode anular a obra do Senhor. Ninguém pode anular a obra que Deus fez no Calvário. Nada, nem o diabo, que já está condenado. O que precisamos é querer adorar o nosso Deus, servir ao nosso Deus com alegria, buscar o nosso Senhor, confiar e esperar que para tudo há um tempo certo, determinado. Eu fico triste quando eu vejo pessoas falando assim, eu já estou encerrando, pessoas falando assim, eu era evangélica, pessoas que cantam bem até, né, cantores. Eu cantava na igreja, eu saí da igreja e agora sou esse cantor que eu sou. Né? Como que se ele evoluiu com isso? Né? Na verdade, ele regrediu. Na verdade, ele está perdendo. Na verdade, ele está longe da salvação, longe da luz de Cristo. Ele deveria ter continuado nesse caminho. Eu saí do coral da igreja e hoje eu canto muito bem. Pode olhar, não estou querendo aqui criticar essas pessoas, né, por causa das suas atitudes, mas o que eu falo aqui, o que a gente observa, é o alvo que elas buscam, o que elas buscam. Elas trocarem o Senhor em busca de um sucesso. O sucesso, o que é o sucesso? Em busca de algo que elas acham que o mundo tem para oferecer, a fama tem para oferecer, e pode olhar para a vida de algumas pessoas, pessoas até que você elogia, você fica impressionado de ver cantando tão bem, tão bonito, mas você fica triste com o resultado do fim da vida daquela pessoa. Agora, você se alegra quando você vê ali, às vezes morre até sozinho, né? E você fica triste, pensando, poxa, aquela pessoa poderia ter olhado para Deus. Ela poderia ter olhado para o Deus da salvação, para a luz que há em Cristo. Ela poderia ter olhado para aquele que é o autor da fé, autor da vida. Então, você vê que não há nenhuma grandeza em ter saído da igreja para se tornar algo lá fora. Que grandeza há nisso, irmão? A necessidade é de estar com Deus. Mas vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Porque um dia você está salvo. Porque você está ali com Deus que salva. Mas em outro lugar você pode estar perdendo a sua salvação. Mas vale um dia na presença do Senhor, aos pés do Senhor, do que em outro lugar. Então busque, porque dê valor à sua vida, porque ela custou o sangue de Jesus. Então queira buscar ao Senhor, queira adorar ao Senhor com o fôlego que há, né, no seu ser. Louve a Deus, exalte ao Senhor, viva para Deus, ainda que o mundo diga não. Quando tudo diz que não, o nome, o Senhor, a voz dele nos faz prosseguir. Nos encoraja, né, a prosseguir. Nos dá a vontade, desejo de prosseguir. Porque o que ele fez está dentro de nós. É algo que nos impulsiona. Por isso que Jesus falou para aquela mulher no poço: rios de águas vivas fluirão do seu ventre. O Espírito Santo salta dentro de nós. Amém? É o desejo de servir ao Senhor. E aquela mulher saiu correndo para anunciar. Olha, ele é o profeta, ele é o Cristo, o Messias, porque ele sabe tudo da minha vida. Mas muito mais do que isso, foram as palavras que ela ouviu saindo do Senhor. Então, ela percebeu que ela estava ali diante do Senhor Deus, do prometido, do que viria, e veio. Então, a nossa boa notícia é essa. Nós podemos viver o reino de Deus. Nós podemos viver a vida desse Deus nessa terra. Entre o caos, entre as dificuldades, nós podemos viver o reino de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? E para essa oração, quero chamar o pastor Edivan.
Já ele que... Pode, pastor? Consegue vir andando? Tamanho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor, irmão?